Hamilton Federal, para a região ter sua voz e vez. Queridos companheiros, queridas companheiras, a verdade é que nós governamos a região metropolitana. A verdade é que nós já governamos Campinas várias vezes. A verdade é que nós já governamos Ribeirão Preto. A verdade é que já governamos Santos. A verdade é que estamos governando São José dos Campos agora. Apenas para citar, para não falar da grande São Carlos, da grande Araraquara, eu estou falando apenas das pequenas cidades da região metropolitana. Então eu quero mostrar que esse partido, mesmo muita gente dizendo que tem uma rejeição de setores médios da sociedade, esse partido, ele ganhou muita coisa nesse estado. Ganhou muita coisa. E eu dizia ao Padilha, quando conversava com ele sobre a candidatura dele: Padilha, nós precisamos, para ganhar as eleições, tentar repetir um pouco o que o Marinho fez em São Bernardo. Ou seja, a gente estava cansado. A gente tinha ganho em São Bernardo em 88, e depois a gente começou a perder as eleições, começaram a juntar, era 20 partidos contra o PT, 19 partidos, às vezes eram 700 vereadores contra nós, e nós só tínhamos 23 ou 30 vereadores. Ou seja, quando o Marinho conseguiu quebrar no meio e pegar metade do partido, eu falava com o Padilha: Padilha, nós não podemos permitir que juntem-se todos contra nós. Nós precisamos colocar uma cunha no meio, dividir, sabe, o poder de articulação dos tucanos aqui, para que a gente possa ganhar as eleições, e eu vejo com perspectiva concreta a gente poder tirar os tucanos aqui do estado de São Paulo. Eu lembro da campanha do Haddad, nós estávamos no auge da votação do mensalão. E a grande preocupação nossa era saber se o mensalão iria ou não interferir na eleição do Haddad. Havia gente que dizia que ia interferir, gente que dizia que ia ser muito prejudicial, e a gente fazia quase todo dia qualitativa, e a gente percebia que não havia nenhuma interferência da votação do mensalão na campanha dele. O fenômeno da campanha dele é que nós tínhamos lançado um grande candidato, pouco conhecido. E estavam disputando as eleições, mesmo igualzinho agora, não mais com os tucanos. Tinha aparecido uma outra figura, como apareceu o SCAF agora, que era o Russomano. E esse cara, em defesa do consumidor na televisão, ele conseguiu convencer, por algum tempo, um contingente muito grande de eleitores do PT a votar nele. Como o nosso candidato não era conhecido, ora, ele votava naquele candidato que era mais conhecido, e ele então fazia a opção, sabe, pelo cara que defendia os pobres. Nós levamos tempo para compreender que nós tínhamos que ir para a rua com muito mais força. Eu lembro que eu estava com câncer, estava com o pescoço inchado, estava mais feio do que eu sou naturalmente, mas nós decidimos ir no Largo 13, fazer caminhada no Largo 13. Eu falava 2 palavras e tossia 2 minutos, mas a gente tinha que ir para mostrar que a gente estava ali, que a gente tinha candidato, que a gente queria ganhar. Eu lembro que a gente era na Zona Leste, eu lembro que a gente foi no Lago de São Mateus, eu lembro que nós fomos em vários lugares em que quase a gente não podia falar, a gente não juntava muita gente, as pessoas muitas vezes não queriam parar, a gente ficava gritando. Quando o Haddad chegava bonitão assim, as pessoas até paravam. É o que pode acontecer com Padilha. É o que pode acontecer com Padilha. Pois bem. Veja, quando você lança um candidato desconhecido,
E o que faz uma pessoa ser rejeitada é ela ser muito conhecida e ser ou muito desconhecido. No nosso caso é por falta de conhecimento, porque tem muita gente que acha que se sair uma fotografia no jornal aqui em São Paulo, ou se ele aparecer 30 segundos no Bom Dia São Paulo, ele já é conhecido. Eu já vi candidato a governador aqui, Padilha. A gente em caminhão, em porta de fábrica no interior, ele descer do caminhão e ficar sozinho, porque ninguém conhecia o candidato. Leva tempo para a pessoa conhecer as pessoas. Leva tempo. Qual é a vantagem do Padilha? E qual foi a vantagem do Haddad? É que eles não são candidatos de si mesmos. Eles são candidatos de um partido político chamado Partido dos Trabalhadores. Até outro dia, a nossa campanha aqui em São Paulo não tinha visual. Você não via um adesivo do PT. Você não via um cartaz do PT em lugar nenhum. E eu reclamava com o Edinho. E o Edinho ficava nervoso comigo. E falava, mas tem. Mas eu falava, mas não tem. Aí fiz uma reunião com os sindicalistas outro dia. Os sindicalistas reclamaram da falta de material. Fui tirar fotografia com um monte de deputados estaduais e federais. E coloquei aclarante para conversar com cada companheiro antes de eu abraçá-lo para tirar uma foto. E a reclamação é que não tinha material. Não tinha material. Pois bem, hoje quando eu vi o Marinho levantar o material aí, eu já estou com a sensação de que a coisa começou a mudar aqui em São Paulo. Porque, veja, nós temos muitos, nós temos legado, nós temos história para fazer o debate com qualquer cidadão ou cidadã paulistana que não gosta de nós. As pessoas podem, e nós deveremos admitir, que as pessoas não concordem com a gente ideologicamente. Nós temos que concordar que as pessoas pensem diferente de nós e nós pensemos diferente deles. O que nós não aceitaremos é sermos tratados como se fosse de segunda classe aqui nessa cidade e em qualquer lugar desse país. Exatamente porque foi o nosso partido, a partir da primeira eleição em 1982, em Diadema, que começou a mudar a história de administração pública nesse país. Fomos nós, com a criação do orçamento participativo, que pela primeira vez demos ao povo da vila, de um bairro muito distante, o direito de dizer qual era a obra preferencial que ele queria para a sua vila, para o seu bairro ou para a sua rua. E eu sei, viu, Rui, que nesse momento é muito difícil a vida de prefeito no segundo ano. É complicado, porque se um dia vocês forem eleitos prefeito, vocês vão perceber o seguinte: no primeiro ano, ninguém vai cobrar nada de vocês, porque o primeiro ano é o ano da euforia de ter votado em vocês. Então, no primeiro ano, o povo sabe, olha, ele não pode fazer nada, ele está chegando agora, o orçamento foi feito pelo governo anterior, o povo tem uma certa tolerância. Com você não tiveram nem no primeiro ano, Haddad, mas não tem problema. Agora, quando chega o segundo ano, as pessoas começam a cobrar. E eu fui agora a São José dos Campos, com o Padilha, e eu disse, no palanque, para o nosso companheiro Carlinhos, eu sei que nessa conjuntura, quando a prefeitura não está conseguindo fazer as coisas que prometeu, porque ainda não tem dinheiro, e só vai começar a fazer no terceiro ano, eu sei que tem assessor dizendo para você, olha, não vai em tal vila que o povo está nervoso.
não vai em tal bairro que lá o povo tá puto com o prefeito. E eu disse pro Carlinho, manda esse teu assessor embora. Porque ele é puxa-saco e não presta serviço à prefeitura. Porque quando tem problema, a gente não enfrenta correndo. A gente enfrenta indo no local do problema e discutindo com as pessoas. É assim que a gente enfrenta. E é assim que esse partido se fortaleceu. É assim que esse partido conseguiu chegar a ser o maior partido de esquerda da América Latina. E eu vou dizer mais para vocês, eu conheço muito partido nesse mundo. Não tem. Rui, você pode ter orgulho. Não tem nada similar a esse partido em lugar nenhum do mundo. E eu sei, e não é segredo para ninguém, que muitas vezes nós petistas ficamos acabrunhados. Porque alguns companheiros nossos, seja vereador, seja prefeito, deputado, muitas vezes uma pessoa individualmente comete um erro e causa problema para nós. E eu tenho dito que esse partido é representado pelos deputados, é representado pelos prefeitos, é representado pelos senadores, é representado pela sua direção. Mas a grandeza desse partido são os milhões de seres humanos anônimos que nunca apertaram a mão da gente e que acreditam que nós somos o partido deles. É essa gente que nós temos que despertar agora. É com essa gente que a gente vai ter que teimar nesses próximos 30 dias. É com essa gente que a gente vai ter que ir para a rua discutir, convencer, mostrar o programa do nosso candidato, mostrar o que a Dilma tem feito para esse Estado. Porque as grandes obras aqui, Padilha, como o anel rodoviário, é mostrado como se fosse obra do Estado. Mas se não fosse o governo federal, essa obra não tinha saído. E de vez em quando o governador reclama. De vez em quando o governador reclama que São Paulo está pobre porque o Nordeste está rico. Nem o Nordeste está rico, nem São Paulo está pobre. O que nós estamos fazendo é um país mais justo, onde todos têm o direito. Se São Paulo está com problema, não é por causa do Nordeste. É por causa da incompetência sequer de pagar salário aos professores e funcionários da USP. Sequer de cuidar da água para as pessoas beberem. Então não jogue a culpa no Nordeste. Então essa reunião aqui, meus queridos companheiros, é um pouco para isso. 30 dias. 30 dias. 30 dias em que nós vamos ter que fazer uma profissão de fé. Vamos ter que voltar a ter orgulho de colocar a camisa do PT e a camisa vermelha do PT. E vamos ter que discutir com aquelas pessoas que ousam duvidar da gente. Ou seja, vamos comparar o que a Dilma colocou de dinheiro nesse Estado, nesses últimos 4 anos, com o que o Fernando Henrique Cardoso colocou em 8 anos, quando o PSDB governava São Paulo também. Quando o Mário Covas era governador. Vamos saber para ver quem é que colocou mais dinheiro aqui. Quem é que tem política social nesse Estado? Quem é que fez mais universidade nesse Estado? Nós temos um legado para discutir. Mas, sobretudo, companheiros, a gente tem que discutir um pouco de política. Por que que eles querem que o PT não avance? O velho Frias, o dono da Folha de São Paulo, de quem eu tinha um apreço muito grande, ele me dizia: ô Lula, os caras do andar de cima não vão deixar você chegar lá.
você tem que perceber que você é do andar de baixo, meu cara. Fique quietinho no andar de baixo. E eu falava, não, nós vamos subir. Eles não vão deixar, Lula. Eu dizia, seu Frias, eu não estou pedindo para eles deixar, eu vou subir. Nós vamos subir. E nós subimos. E nós subimos que incomodou. Incomodou tanto, Rui, que eu fico pensando, Marta, talvez você nem sempre acredite no que eu falo, mas eu falo, a Marta não foi reeleita prefeita de São Paulo. Ela não foi reeleita porque ela governou para os pobres dessa cidade. Quando eu fui inaugurar o primeiro céu com a Marta, quando eu fui inaugurar, eu disse para Marta, ô Marta, os do andar de cima não vou aceitar que você faça uma escola dessa para os pobres. Uma escola com teatro, uma escola com piscina, uma escola com ar-condicionado, uma escola com computador, naquele tempo, sabe? Uma escola com quadra de esporte. Falei, Marta, é inaceitável. Eles não vão aceitar, ô Marta. Não vão aceitar. Porque eles não aceitam. Tem um tipo de gente, não é todo mundo não, mas tem um tipo de gente que fica incomodado de pobre andar de avião no lugar deles. Fica incomodado, sabe? Eles ficam incomodados. Quando eles veem chegar uma família pobre num restaurante, ele fala, puxa vida, mas esses caras estão entrando aqui, que porra de mundo está criado nesse país aqui, sabe? É assim, mas é assim no mundo inteiro, não é assim no Brasil, não. E eu acho que eles não gostam da gente exatamente pelas coisas boas que são feitas nesse país. E eu, sinceramente, estranho profundamente que a gente tenha demorado tanto para reagir a esse tratamento que nós estamos recebendo em vários lugares desse estado. E eu acho que o Padilha e a Dilma, nesse momento, são os porta-estandarte que nós temos que utilizar junto com os nossos candidatos a deputados estaduais e federais e candidatas para a gente sair para a rua e mostrar, olha, voltamos. Aliás, nunca saímos. Voltamos. Voltamos mais forte. Voltamos mais orgulhosos. Voltamos com vontade de vencer outra vez. Porque eu fico imaginando o quão... Gostou do quão? O quão seria importante o PT governar no mesmo período a capital, o Estado e o Brasil. Eu fico imaginando a coisa extraordinária, sabe, que ia acontecer nesse Estado. Aí sim, eles iriam ver São Paulo voltar a ser mais motivo de orgulho para os paulistas, não porque não querem que o Nordeste cresça, não querem que a Zona Franca de Manaus exista, mas porque São Paulo iria se tornar atrativo para investimentos, sobretudo em indústrias de ponta, para que São Paulo continue tendo para o Brasil a importância que sempre teve historicamente. Mas que São Paulo não seja o império para os outros estados, mas seja o irmão dos outros estados. É isso que a gente quer construir neste país. Por isso, companheiros, esta reunião para a gente consolidar a companheira Dilma Rousseff. Mas veja, não há nenhuma explicação. Não há nenhuma explicação. A Dilma está perdendo as eleições aqui em São Paulo. Alguns dizem que é ódio. Eu não acredito. Possivelmente, nós não tenhamos encontrado o tom correto e as palavras corretas para mostrar as qualidades da nossa companheira Dilma. Porque que o preconceito contra mim fosse grande, porque eu era metalúrgico, era nordestino, até aceitava.
Ô, gente, mas eu cheguei a ganhar a eleição aqui nesse estado. Eu tinha 40 e poucos por cento quando perdia. Não é possível que a Dilma tenha 23% aqui. Cadê o PT? Cadê as mulheres do PT? Cadê os homens do PT? Cadê os deputados do PT? Cadê os prefeitos do PT? Nós governamos 16 milhões de pessoas na grande São Paulo. Eu quero contar uma história para vocês saberem o que está acontecendo. Falta discutir política não é obra. Não é obra. Nós somos seres humanos. Nós temos limitações. Se a gente não tiver informação, a gente não sabe como defender. Então a campanha, Padilha, é o momento. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando terminar esse ato, você pode sair com o e-mail e falar: esse Lula é um filho da mãe. Porque ele foi dizer coisa que não poderia dizer em público. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Nem que seja um segundo. Por Deus do céu, Padilha, nem que seja um segundo. O teu programa tem que defender a honra desse partido. Porque é isso. Não pode, em alguns lugares, estar aparecendo na pesquisa com menos votos do que o SCAF. Não tem explicação. Não tem explicação. Eu, que fosse o companheiro Wagner, falou bonito aqui, mas eu falava: peão não vote em patrão. Sabe? Mas é verdade, não tem explicação. Sabe? Só pode ser falta de conhecimento. Só pode ser falta de motivação. A Dilma ter 23% de voto em São Paulo é uma questão de honra nossa, enquanto partido político, fazer a Dilma ganhar da Marina aqui em São Paulo. Uma pessoa que tem governado esse país com a seriedade que a Dilma tem governado. Uma pessoa que tem dito alto e bom som: nós não vamos jogar no bolso do povo trabalhador a crise econômica mundial causada pelos ricos. Porque tem outros candidatos que resolveriam o problema de baixar a inflação para 5. É só mandar peão embora. É só cortar salário. É fácil. Duro é a gente manter a inflação 12 anos dentro da meta, aumentando o salário e gerando emprego. Deveria ser motivo de orgulho para este país e para este Estado, que enquanto a Europa rica, de 2008 para cá, fechou 62 milhões de postos de trabalho. Essa Dilma, que eles não gostam, gerou apenas em 4 anos 5,5 milhões de postos de trabalho com carteira profissional assinada nesse país. Então, companheiros, essa reunião é um pouco para isso. Vocês estão percebendo que eu não falei do Aécio? Vocês estão percebendo que eu não... Porque o Aécio é o seguinte: eu vi ele fazer um debate no Jornal da Globo da meia-noite. Ele falou, acho que umas 200 vezes, a palavra previsibilidade. Todas as perguntas que faziam para ele, ele falava: é preciso ter previsibilidade. Mas e a seleção brasileira? Previsibilidade. E eu fiquei pensando, como é que o cara que gosta tanto de previsibilidade não previu que ia acabar a campanha? Como é que pode? Eu não vou ter divergência pessoal com a Marina. Não vou ter divergência. Agora,
governar esse país não é um clube de amigos. Governar este país é a gente saber com quem que a pessoa está, concretamente. É a gente saber para quem que a pessoa vai governar. É a gente saber, sabe, qual é a orientação econômica desse país. Porque quando eu cheguei no governo em 2003, eu acabei com essa papagaiada de ficar discutindo se o Banco Central era independente ou não. Porque, na verdade, o que a elite brasileira quer é que a gente seja eleito presidente para eles governarem. Se quer governar, lance candidato e vá para a rua pedir voto. Não querer governar através dos outros. Eu, Eduardo Suplicy, fiz, há uns 4 meses atrás, uma roda de seminário no Instituto para saber como é que o sistema financeiro via a economia. Chamei vários bancos para fazer palestra para nós, do Instituto. E pela primeira vez, Eduardo, eu fiquei ouvindo falar uma palavra, juros futuro. Não, a dívida pública bruta. Eu nunca tinha ouvido falar. E eu perguntei para um cidadão que estava fazendo a palestra, me diga uma coisa, até outro dia, desde esses últimos 30 anos que eu faço política sindical e política partidária, toda discussão se dá, sabe, e a gente discutir se a dívida pública líquida está grande ou não está grande. E no Brasil, nós conseguimos diminuir de 62%, 61%, para 33,8% ou 34%. É a dívida pública mais baixa, acho que, do país do mundo. A da Itália era 120% do PIB. A dos Estados Unidos era não sei quanto por cento do PIB. A nossa é só 30%. Ou seja, aí o cara falou assim para ele, não é a dívida pública líquida. É a dívida pública bruta. Eu falei, mas por que está incomodando vocês que nós nunca discutimos a dívida pública bruta? Aí o cara falou, não, é por causa... Ela está aumentando porque o governo está colocando dinheiro no BNDES para financiar as outras empresas. E o governo está colocando dinheiro no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no BNB, para financiar crédito, para financiar coisas que os bancos privados não querem. Aí eu descobri, o problema não é a dívida pública, o problema é que quando veio a crise em 2008, que nós liberamos 100 bilhões de reais do compulsório para os bancos investirem no consumo, sabe o que eles fizeram? Compraram o título do governo e não investiram nada no consumo. O que nós fizemos? Nós então colocamos o dinheiro no BNDES e aumentamos a capacidade de empréstimo do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNB, sabe? Para fazer as coisas funcionarem. Então, quando as pessoas falam, vou diminuir o poder do banco público, este país tem um sistema bancário extraordinário que é essa misturança legal entre bancos privados fortes e bancos públicos fortes. Então, eu penso que os bancos públicos têm uma importância para o desenvolvimento deste país extraordinário. Não é só para a agricultura o Banco do Brasil, é para a pequena e média empresa, para a microempresa, é para o crédito consignado. Sabe, então, eu sinceramente não sei se a companheira Marina leu o programa que fizeram para ela. Porque se ela leu, significa que ela não aprendeu nada nas discussões que nós fizemos quando ela estava no meu governo. Então, é uma coisa complicada. É uma coisa complicada a gente fazer... Quando eu vi a notícia de que vai diminuir o poder do pré-sal... Ô, gente, quando é que a nossa companheira Marina diz isso, Eduardo? Ela disse isso quando ela foi conversar com o pessoal do etanol. E, possivelmente, para agradar o pessoal do etanol, ela falou, eu vou diminuir o pré-sal. Bobagem. Porque não precisa diminuir o pré-sal para você poder resolver o problema do etanol.
Não precisa. Então, veja, o pré-sal, ela estava comigo no governo. Quando a gente discutia, o pré-sal é o passaporte, é a garantia de futuro para a juventude deste país, para a gente garantir a educação desse povo, para a gente garantir a saúde desse povo. A gente aprovou a lei da partilha para a gente não permitir que o petróleo fosse utilizado apenas para, sabe, colocar o dinheiro do petróleo no ralo. A gente queria uma coisa à parte para investir em ciência e tecnologia, investir em educação, investir... Eu nem sei se tudo que estão publicando é verdade. Eu nem sei. Mas não pode ser possível. E se for verdade, Eduardo, sabe, não é falar mal de ninguém, é defender o que a gente acredita. É defender o que a gente acredita. É defender o que é melhor para este país. Então, gente, nós temos que fazer esse debate. Nós temos que fazer esse debate e não permitir a negação da política. Não permitir a negação da política, porque quando o cara fala, você não gosta de política, não, pergunte quem que ele votou. Pergunta, para ver se ele tem coragem de dizer. Não sabe ou votou no cara que ele tem vergonha. Então, gente, eu acho que nós não nascemos apenas para disputar a eleição. Disputar a eleição é um momento histórico na vida de um partido. Nós nascemos para fazer com que haja uma evolução política na cabeça desse povo, para que a gente possa constituir a tão sonhada sociedade justa, mais igualitária. A sociedade em que os bens sejam divididos entre nós. E nós fizemos muito, mas se você for comparar o tempo que o povo ficou sem ter nada, nós fizemos pouco. É preciso fazer mais. Numa escada de 10 degraus, Padilha, o povo só subiu 2 degraus. Nós precisamos fazer subir 4, 5, 6, 7, para que a gente tenha esse país mais forte. E nós, Padilha, precisamos de você e da Dilma, não apenas para elegê-los. Nós precisamos de vocês e dos nossos candidatos a deputado como instrumento para que a gente possa fazer esse debate na cidade. Quanto mais passeata você puder fazer na cidade, quanto mais bandeira a gente puder carregar na cidade, quanto mais discurso a gente puder fazer no lugar que a gente tiver, mais a gente tem chance de reverter essa situação. Eu estou convencido, Padilha, que você pode surpreender essa campanha. Então, companheiros e companheiras, era um pouco isso que eu queria falar com vocês. Nós já vivemos tantas vezes em adversidade. Nós já vivemos tantas vezes em situação difícil. Agora eu queria dizer para vocês, olha, nenhum petista, se dentre nós alguém porventura cometer erro, que pague. Isso vale no PT, vale na casa da gente, vale na igreja da gente, vale no clube da gente, vale em qualquer lugar. Agora, o que a gente não pode, gente, é deixar de ter orgulho e autoestima por ser petista. A gente não pode. Então, essa reunião é mais para levantar nossa moral. É mais para levantar nossa moral. É mais para dizer o seguinte, olha, nós não somos melhor do que ninguém. Não somos melhor, não queremos ser. Mas nós não queremos ser tratados de forma menor do que ninguém também. Nós construímos a democracia nesse país. Não teve na história desse país nenhum governo mais republicano do que o meu governo e o da Dilma. Republicano. O Padilha era coordenador e ele sabe que ele se reunia com todo mundo de todos os partidos e tratava em igualdade de condições. E é por isso que nós conquistamos respeito. E não vamos jogar fora, porque meia dúzia querem que a gente fique por baixo. É hora da gente fazer o que tiver ao nosso alcance. Da gente fazer todo o esforço possível para a gente colocar o Padilha no governo do Estado e colocar a Dilma na presidência. Então, queridos companheiros e queridas companheiras, era só isso que eu queria falar com vocês. É só isso. Eu quero que o povo da rua
tenha por vocês o mesmo respeito que eu tenho e a mesma admiração que eu tenho pela história que vocês construíram nesse país. Por isso, companheiros, até a vitória do Padilha, até a vitória do Suplicy e a vitória da companheira Dilma no dia 5 de outubro. Um abraço, queridos.